Meus irmãos, com a santa paz do Senhor Jesus, que Deus o abençoe a cada um nessa noite de hoje. Meus irmãos, em primeiro lugar eu venho aqui orar, agradecendo ao Senhor pela misericórdia, pela palavra de hoje. Como hoje vamos estar entrando no Natal, né? Para que a gente venha refletir na palavra, entender o verdadeiro significado, né, do Natal, que não foi bem a época que se diz, mas vamos estudar aqui na palavra o significado, que é o nascimento do Filho de Deus, né, do Senhor Jesus. É o nascimento da salvação para o mundo, né, para o homem, que nós estava condenado já diante do pecado, da natureza pecaminosa, mas a graça de Deus foi tão grande que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Amém? Que Deus o abençoe a cada um nessa noite de hoje, a cada família, porque a palavra do Senhor diz, de nada adianta se soubermos toda a palavra e não tiver amor, né? Então que o amor do Senhor Jesus esteja com todos nessa noite de hoje, que o Espírito Santo venha nos dar o entendimento da palavra. Amém? E eu já agradeço em nome de Jesus. Vou estar entrando aqui na palavra, está em Mateus, meus irmãos. Em Mateus aqui no início, né? Mateus 18, o nascimento de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo dê entendimento a cada um que há de ouvir essa mensagem e toque em seus corações. Amém, meus irmãos? A palavra diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E planejando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamar-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, que linda palavra, né? Aqui a palavra nos ensina, né? Quando foi anunciado o nosso Salvador, né? Glória a Deus. Então, para resumir a palavra aqui, né? Esse é o verdadeiro sentido do Natal, né? É o nascimento do Filho de Deus, é o nascimento da luz no mundo, né? Mas como a palavra diz, né? Eis que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Mais felizes é aqueles que crê na luz, que é Jesus, né? Ele é a salvação. Então toda adoração, todo louvor é dado somente a Ele. Mesmo a gente sabendo, Maria é uma mulher santa, né? A mulher santa, todos aqueles que crê, que teme na palavra, que viveu conforme, são os santos de Deus, né? Pela misericórdia. José, mas a adoração está voltada somente ao Senhor, porque quando ela mesma recebeu a mensagem, a visita do anjo, ela mesma falou, né? Bem-aventurada sois eu entre as mulheres, né? Então, eis aqui a tua serva, que se cumpra a tua vontade. Então, ela sabendo das consequências, naquela época ali era muito sério o casamento, a mulher era prometida bem jovem, né? Entre os 14 e 15 anos ali, para casar. Imagine, então foi uma graça tão grande que Maria recebeu, né? De receber o Filho de Deus, mas porque Deus conhecia o coração e a mente dela, era uma pessoa temente a Deus, a palavra, né? E sabia da profecia, mas foi escolhida, né? Foi agraciada do Senhor, né? Como o anjo falou. Mas ela mesmo adorou o seu próprio filho, porque ele era o Filho de Deus, né? Ela foi concebida dela ali, o ventre que o Espírito Santo deu ali, né? Então, meus irmãos, para a gente saber que a adoração está voltada somente ao Senhor. Então, José sendo um homem justo, né? Então, José era um homem justo que temia a palavra, mas para ele acreditar em algo tão grande como esse, por isso que a palavra do Senhor nos diz: o que parece impossível aos olhos do homem, para Deus não é, né? É pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E Maria estava ali e recebeu a graça de conceber o Filho de Deus, né? Pelo Espírito Santo que foi gerado. Mas José não tinha como acreditar que isso tinha acontecido, mas ele era um homem justo, ele não queria que acontecesse que ela fosse apedrejada. Então José, seu marido, como era justo e não queria defamar ela, intentou deixá-la secretamente. Então ele pensou consigo mesmo como ia deixar ela secretamente, né? E planejando ele isto, eis que
em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, o anjo do Senhor revelou: José, olha, não tema em tomar Maria, porque ela é justa, ela é uma mulher que ela teme a mim, teme a Deus, mas ela foi escolhida para que venha nascer o Salvador do mundo, que vai tirar o pecado do teu povo, o Messias, o prometido. Então José no sonho ele entendeu, e o próprio Senhor revelou, o próprio anjo revelou o nome que seria dado, né? Jesus, né? Glória a Deus. Então tudo isso aconteceu para se cumprir, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, né? Que diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, que traduzido é Deus conosco. Esse profeta que profetizou essa parte foi o profeta Isaías, né? Antes do Senhor vir, né, ao mundo, nascer, bem lá atrás em Isaías, né? Essa parte aqui foi ele que profetizou, né? Então, irmãos, aqui deixa bem claro a palavra, né? E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. Então, como ele temia a palavra, como ele cria no Senhor, e ele teve aquele sonho por a revelação de Deus, ele acordou já crendo, tendo certeza que Deus tinha falado com ele, né? Que o anjo do Senhor tinha falado com ele ali, né? Durante o sonho, né? E então, aí fala aqui no 25, para a gente entender bem, né? E não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, só para tirar uma dúvida aqui, né? Muitas vezes os católicos que falam que ela é a virgem, ela foi virgem até na hora que foi concebido Jesus, e teve Jesus, enquanto ela teve na gravidez dela ali, no período dela, não teve, não teve, não tocou nela, o seu esposo, esperou até ter o filho prometido, o filho que é o nosso Senhor, né, a salvação para o mundo, até ter Jesus, e não a conheceu até que deu à luz seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Então, depois que ela teve Jesus, que tudo, ela casou com José, e aí teve os outros filhos, veio Tiago, veio os outros irmãos, que aí eram os irmãos da carne ali, né? Mas aí ela já não era mais a virgem, né? Aí, então hoje a gente vê uma questão da adoração em modo errado, né? A Virgem Maria, não sei o que, intercedendo para mandar recado, não. Ore diretamente ao Senhor Jesus, né? Ela é uma mulher, foi santa, uma mulher que, na palavra aqui, né? Então a gente vê que as mulheres foi muito desvalorizadas, naquela época era muito ainda, e hoje ainda tem esse preconceito, né? Mas tá aqui, o próprio Senhor escolheu para que o homem nasça, ou até o próprio filho dele, de um ventre da mulher, né? Para que fique o macho e fêmea, como a palavra ensina, né? Então ela foi bem-aventurada, né? Agraciada, né? E aqui tem essa explicação, a própria palavra nos fala, né? E não conheceu até que deu à luz o filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Glória a Deus, porque nós somos o templo de Deus, né? Onde habita o Espírito Santo, aquele que crê, né? E Maria foi uma jovem escolhida ali para dar à luz o filho, né? A salvação do mundo, né? O verbo que se fez carne, Jesus Cristo, né? Então, irmãos, aqui fica essa parte aqui da palavra bem clara, né? Então, toda adoração é voltada ao Senhor. A própria Maria, ela sabia quando Jesus tinha 12 anos que estava pregando no templo, que falou que eles ficaram preocupados e perderam ele, voltaram e encontraram ele no templo pregando, e falou: Jesus, por que você nos deixou tão aflito? Eu e seu pai estavam te procurando. E ele deu aquela resposta, né? Vocês não sabiam onde que eu estava? Não deveria estar eu cuidando das coisas de meu pai? E elas ficavam assim assustadas, né? Porque só ela sabia no íntimo do coração a verdade, e José também, né? Que ele era o filho de Deus, né? Que ele veio para cumprir a missão. Amém, meus irmãos? Então essa é a palavra, o verdadeiro significado, né? O nascimento. Mas lembro que o Senhor Jesus falou para Nicodemos, né? Eis que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? Porque as suas obras são feitas na escuridão, né? Mas nada está oculto diante da face do Senhor. Então, meus irmãos, que nesse dia de hoje essa palavra possa tocar o coração de vocês, vocês possam entender o verdadeiro significado do amor, né, do Natal, porque só há um amor verdadeiro, o de Cristo Jesus, o amor de Deus que nos enviou o seu Filho amado
para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então creia em Jesus, creia. Somente ele é o caminho e a verdade e a vida. Meus irmãos, que Deus vos abençoe, tenham uma noite abençoada. Uma noite abençoada, que o Senhor possa tocar o coração de vocês, a cada família. Ajude o seu próximo, perdoe de todo o seu coração. Se tem alguma briga, perdoe de dentro do seu coração. Ore a Deus, que Ele vai te dar o entendimento, que o Espírito Santo venha habitar em ti e você seja liberto de todo o pecado, né? Como aqui diz a palavra, né? E dará à luz um filho e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então só ele pode nos salvar dos pecados nossos, né? É nós renunciando todo o engano do mundo e se entregando a Jesus. Amém? Deus vos abençoe. Fiquem na santa paz. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra. Pai querido, muito obrigado. Senhor, meu Deus, abençoe a cada vida. Obrigado pela essa mensagem, Senhor. Obrigado pela tua palavra. A tua palavra é espírito e vida para aqueles que crê. E eu creio que cada um que há de ouvir, há de crer na tua palavra. E o nome do Senhor seja glorificado. Obrigado, Jesus. Abençoe a cada um. Obrigado, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus os abençoe e guarde todos eles de todo mal. E o teu nome seja glorificado. Amém. Glória a Deus. Fiquem na paz do Senhor, meus irmãos.